Ora, boas tardes, finalmente, penosamente, cá estamos para mais um podcast com o grande convidado Humberto, este gravado no dia 10 de 3 de 2019, o homem que tem a tasca mais VIP em Portugal, exclusiva só para quem está dentro do assunto. É pena que tem dado fechada nestes tempos, mas pronto. É o preço da exclusividade também, ninguém consegue acumular uma adega tão exclusiva como a tua se não andar algum tempo no mercado a servir os seus clientes das melhores pérolas de sabedoria em forma de copo na mesa. Olha, e pronto, hoje mais uma vez, porque isto já é a segunda tentativa que estamos aqui a fazer de gravar um podcast sobre um assunto assim um bocado mais, digamos, fora do radar, mas ao mesmo tempo sempre muito implementado dentro do radar geopolítico, trazem cascata às políticas que até praticamos dentro do nosso universo político português. Vamos falar um pouco sobre o Estado de Israel e o estado em que os israelitas andam em relação ao mundo e às políticas atuais que nos rodeiam. Queres adicionar assim algum comentário em relação a isso? A não ser o comentário que fiz há bocado, nós vamos só falar de Israel por causa da Eurovisão, não é? Eles vão ser os anfitriões desse grande festival e é por causa disso. E pronto, e cá estamos nós. Eu sei que não tem oportunidade neste momento de ver o vídeo das nossas caras, mas cada um de nós está em solidariedade, diz lá que não, Humberto, com 2 colheres nas bochechas, enquanto gravamos este podcast, que é para não ofender ninguém, que acho que a música tem um grande valor, nem que seja só no ponto de pô-lo na classificação de ser uma música, mas pronto. Não vamos partir o telemóvel por aí. Exato. Vamos então começar a falar talvez, só para, digamos, contextualizar o ponto de vista de raiva com que nós partimos em relação a esta discussão que vamos tentar ter o mais racional e saudável possível. Agora depende também do ouvido, de quem nos vai ouvir. Vamos também, se calhar, não sei se concordavas, começar por aqui como vês no vídeo, de dar uma vista generalista de todos os lados do povo que existe dentro de um Estado que acredite que seja ou não aquilo que são, que nem toda a gente é a mesma e nem o nosso governo nos representa a nós, nem pensar, por isso também não podemos assumir o mesmo do próximo. Por isso vamos começar com, como é que se chama? Uma olive branch perante o assunto que vamos discutir. Um tempo morto. Pessoas normais numa, parte mais cosmopolita de Israel. מה אתם חושבים על גויים, אנשים שלא יהודים? מה ההבדל? כן. לא יודע, כן, אוקיי. בסדר. זה בערך התשובה. אוקיי. אין שום הבדל. אוקיי. מה אתה חושב על גויים, אנשים שהם לא יהודים? מה יש לי לחשוב על זה? לא יודע. אין מה לחשוב על זה, כל אחד יש לו את העניין שלו. מה יש לחשוב? לא הבנתי מה, אפשר לשאול להם, אתה רוצה לשאול איזה משהו ספציפי, תשאל, אבל אתה שואל מה אני חושב על זה. אתה חושב, אני חושב שהם שואלים, אתה חושב משהו שלילי או חיובי או... לא שלילי ולא חיובי, תלוי מי הבן אדם ומה הבן אדם, לפי זה אני דן אותו ומדבר עליו. מה יש לי לדבר? כל ה... Eu aqui há bocado, a gente gravou um pequeno à parte, enquanto este vídeo estava a passar, de que eu não tenho nada contra o que este homem acabou de dizer. Sim. Eu não sei se queres adicionar alguma coisa, mas acho que como comentário superficial e genérico e curto, acho que não há assim grande coisa que se possa apontar. Exato. Pronto, é só um comentário. Perfeitamente de acordo, exato. Pronto, ok, vamos continuar. מה אתם חושבים על גויים? מאיזה בחינה? אין לי מושג. Eu continuo à espera do cheque da McDonald's. מה ישראלים חושבים על אנשים לא יהודים? אין לי בעיה איתה... מה שאני חושב על יהודי אחר, כאילו מה שאני Ok, חושב על בן אדם eu אחר, vou אין לי- tirar o full screen, אותו בן אדם חילוני, dá אין cabo da שמה performance. להפך, זה עניין, זה מעניין, ואם כולם היינו אותו דבר, היה משעמם בעולם הזה. בן אדם הוא בן אדם, לא משנה מאיפה הוא בא, שופטים כל בן אדם לפי מישהו ולא מאיפה שהוא בא. דווקא אנחנו שבאנו מהמקום של השואה, וכל הנגזרות של זה, אנחנו לא במקום של לשפוט אנשים אחרים. אין לנו גם שום זכות לשפוט, וכולנו בני אדם בסופו של דבר. זה היופי. Uma opinião bastante humilde aqui a passar, hein? תסתכל על החברה הישראלית בכלל, היא גם ככה מורכבת מכל כך הרבה קצוות שונים של העדות,
Mas também nota-se nas pessoas em particular que são parecem ser mais safárdicos. Aqui temos um Ashkenazi, de certeza. Pois. שאלה טובה, זאת אומרת, זה אנשים בדיוק כמונו, E vai ser ele que vai מחויבים ser um bocadinho mais extremista. שיש לנו מאלוקים, וממילא לא מקבלים את הזכויות שאנחנו מקבלים ממה שאלוקים נותן לנו. מה אתם חושבים? Pronto, ali. Vindo do gajo mais próximo da gente, geneticamente, que é interessante. Ali houve exatamente o mais engraçado. Epá, eu se calhar vou mais para o safárdico, mas independentemente disso, isso também tem a ver com a crença do indivíduo, em certo aspecto. Claro. Mas o que houve ali foi realmente tipo, aquele homem estava dividido entre a sua crença. Eu até podia dizer que ele tem, digamos, uma vertente mais sionista em relação à interpretação do judaísmo Pois. dentro daquela sociedade, que é o que domina o governo neste momento na Knesset. Claro. Pronto. Mas é interessante, eu também referi isto há bocado na gravação, a falhada que nós fizemos, que vi um vídeo semelhante a este, que era israelitas a falarem palestinianos e vice-versa, e as opiniões na sua maioria eram assim, de que pronto, não havia problema, não havia conflito entre as pessoas em si, que era mais uma coisa do governo. Exato, e isto é uma repetição até da história que nós temos, digamos, na década de 40, genericamente, em sítios como o Irão, o Afeganistão e a Palestina. Porque é engraçado que a Palestina foi prometida num documento em que era um território e ao mesmo tempo agora que tornou-se tipo um objeto de, sei lá, invasão territorial e colonial geopoliticamente, de certa maneira. Sim. Agora a prémisse da promessa do território era inexistente como um argumento falso, que é aqui que entra um bocado aquela confusão que existe dentro desta população que está a falar como todos nós, porque também consegues encontrar um português no meio da molhada que tenha uma opinião um bocado mais radical. Claro. E o que eu não tenho visto ultimamente, que não prove exatamente isso, meu Deus, acaba por ser um reflexo de, às vezes, aquela fraqueza que todos nós seres humanos temos de andar atrás da maioria por conforto. Sim. É este feito porque os adeptos dos clubes é sempre os três grandes, porque são os três mais prováveis. Os partidos são sempre os dois mais prováveis. É tudo sempre, em vez de sabermos que de certa maneira estamos a perpetuar, o ser humano tem este feito de seguir um bocado a maioria. E qualquer disciplina religiosa soube usar isso a seu favor durante vários ciclos históricos que ainda refletem no dia de hoje o porquê destas perguntas. Até esta, digamos, agora a minha tia estava-me a ligar, desculpa. Até este clipe em particular, a gente vê pessoas divididas dentro da mesma sociedade, como acontece na nossa, mas com uma pergunta que tem uma conotação religiosa tão poderosa como qualquer decreto-lei que a gente aprova em Portugal e agora tenhamos-nos que adaptar. Isto é um nível um bocado secular mesmo, que é algo que a gente às vezes não quer na nossa sociedade, mesmo que queiramos manter as tradições, tipo, gerir-nos desta forma às vezes ainda traz assim um bocado uma parte. Pronto, vamos continuar. Eu não sei se me estou a fazer explicar bem, mas há aqui um equilíbrio. Sim. Eu às vezes acho que é hipócrita, como este steel frame que está agora. Ela tem um telemóvel na mão. Tu não podes ser tipo tão fervoroso de antigamente e teres tipo, por mais defeitos que aquele objeto represente, também é a nossa obra de arte do século XXI. Está manifestada de outra maneira. Não se pode defender uma parte sem o islamismo levado a sério. Ninguém podia usar um telemóvel. Pois. E o judaísmo, os ortodoxos e os assídicos também. Pois, exato. Mas é engraçado que dentro da conveniência, não só o Papa já mandou um Twitter, dentro da conveniência atual, porque já são mecanismos de comercialização e uso político
da Pois. religião em particular, é facilmente contornável por uma conveniência bastante. E eu acho engraçado, até ontem que foi o Dia da Mulher, estas religiões continuarem a imperar no patriarquismo e ninguém se chatear muito com isso, porque é um assunto do caraças para elas começarem a refilar, não é? Yeah. Exatamente, há bocado estavas a dizer que segundo a crença judaica as mulheres vão parar ao inferno, que era? Por acaso dessa não sabia. Não, a mulher à partida está condenada. A não ser que cumpram uns certos rituais, não é? Isso é outras conversas. Isso é por causa do... É por causa do período, digamos assim. A forma como se cura. Mas eu já dei um documentário quando o Odisseia era um canal decente e os canais todos não se transformaram em reality shows e madeireiros e ecologia a seguir. Que era uma pessoa que andou atrás de um judeu ortodoxo a estudar a vida dele. Ele tinha um Range Rover, daqueles da década de 90, e o negócio dele era comercializar produtos que não tivessem qualquer tipo de botão, porque segundo o Talmud não se pode carregar num botão. Exato. Então o negócio dele era transformava telefones do género, tirava-lhes o painel e depois tu espetavas com um lápis nos buracos o número que tu querias marcar. Isso era um dos produtos que ele vendia. Outro, ele vendia torneiras para o chuveiro que não eram torneira, eram alavancas. Mas isso é para o sábado, não é? É por causa do sábado. Não é o sábado, isso é mesmo diariamente. Diariamente eles não podem fazer isso? Eu sabia que eles não podiam ligar o interruptor da luz no sábado. O sábado é não mexer no... Lá está, mas tu podes contornar o interruptor se arranjares um mecanismo diferente. Essa é que é a piada. Se faz lembrar aquilo de bater as palmas e as luzes acenderem, que tornou-se popular durante uma certa altura. Clap on, talvez dos anos 80. Clap on, se calhar foi por causa disso. Sabes que a cultura americana está completamente invadida por esta influência em particular. Outra coisa que ele fazia era distribuir uma newsletter completamente anti-Goim e completamente Israel, muito supremacista. Daí o foco do documentário ser à volta do homem, além do negócio que ele tinha. Tu estás-me a ouvir bem? É que parece que o ruído parou e tudo. Não, estou a ouvir bem. Ok, independentemente disso, ele fazia uma newsletter. E a newsletter, então a câmara mostrou para o lado, era a mulher sentada à frente de um computador. E a jornalista perguntou, então, mas ela pode estar à frente de um computador a fazer newsletter? Porque ele estava a ditar para ela em hebraico o que é que ela havia de escrever no computador para imprimir vários flyers para distribuir. E ele disse, sim, ela pode carregar nos botões. Ela está condenada ao inferno à partida porque nasceu mulher. Tipo, não há problema, eu posso usá-la na boa porque ela já sabe para onde é que vai, não é? E então, como está aqui a servir-me, ela faz tudo o que eu não posso fazer dentro da minha crença patética, na minha opinião. Porque até ela tinha um telemóvel dele. Ela é que tinha que andar nas redes sociais a dizer as coisas e nas SMS a responder aos negócios que ele andava a fazer, a vender o seu merchandising, que era produtos incompletos, para respeitar um código religioso, e condenou a mulher à frente da câmara, mas com a maior naturalidade. E há muitas zonas em Jerusalém que a mulher ainda tem que ir atrás no autocarro. Porque arrebentam conflitos consoante o assídio que entrou no autocarro, que isto não pode ser. A mulher também anda numa luta ali em Israel, consoante a zona por onde passa. Não, mas Simpson, não sabes que o Israel está a levar os bons valores democráticos e liberais para essa zona do Médio Oriente, essa zona altamente misoginística? Eu estou a ser irónico, como é óbvio, não é? Claro que está, e eu sinceramente sei exatamente o pacote em que eles englobam a sua democracia dentro de bombas levadas por bombardeiros a espalhar a sua democracia a troco de alguém que os agrida com calhau. Mas vamos continuar a ver este clipe, senão a gente está a divagar muito. Estamos a tentar falar bem, caramba. Está a falar muito bem. Muito normal, muito cosmopolita. E note-se no clipe que estamos a ver pessoas brancas. Só para futura referência.
Ok, este clipe acabou. Agora vamos para uma zona mais arcaica de Israel. Vamos já saltar, porque isto já é tipo a repetição do resto. Yeah. Vamos já saltar só para... Vê lá se ouves isto mais ou menos bem. Estás a ouvir bem? Está baixo, mas... É engraçado o pormenor daquela rua, como até parece alguma rua em Lisboa. É verdade, estava a reparar. Não é porque tem aquela influência também da arquitetura ainda árabe. Eu acho muita piada aqui esta ruela. É algo que possa-se ver, até as letras e tudo ali no Recio, infelizmente, mas é uma arquitetura bastante familiar, à exceção do letrismo. Mas esta é aquela parte que é a parte feia, que não é muito evidenciada e tem que ser falada, que também existe. E a sua influência também está no Knesset, porque são os mais interessados em votar. Isto é quase como o equivalente da população idosa em Portugal a votar. E como eles sabem o que é importante fazê-los levantar de manhãzinha para ir votar. Porque são uma massa muito grande. Vou com um balão de água. Podia ser pior, podia ser fósforo. É que esta união às vezes é isso que se calhar confunde. Pois, lá está. É isto que de certo modo apela às pessoas mas é que eles estão cá, que veem nisto uma maneira de defender a sua cultura, defender a sua nacionalidade, mas até que ponto é que não será demasiado? E não é só isso, e até perante o clipe que passou antes, é um conflito em relação a esta cultura. Exato. Porque aqui temos dois lados da questão. E aqui temos um lado bastante radical, que até me parece que as pessoas que vimos no primeiro clipe não devem estar muito, digamos, em concordância íntima. Exatamente. Apesar de estes, depois, obviamente, terem a crítica válida, apesar de serem... isto é quase o equivalente àqueles radicais islâmicos que nós temos na Europa. Precisamente. Só que vêm vestidos num pacote com tranças diferentes, meu. Exato. Mas também entra em conflito, e o problema também acontece igualmente como os islâmicos, que há os moderados que não podem falar porque os extremistas tomam mais ações. Os outros também têm que estar de bico calado, senão ficam autoclassificados como self-hating Jews, que é do pior, que é quase como um cigano ser excomungado da sua própria sociedade, porque eles levam isto bué a peito. E isto é uma referência mesmo em termos de intensidade, não de discriminação, mas é assim que eles levam, estes em particular que estamos a ver na imagem, a tradição deles a peito. E a tradição deles é religiosa ao ponto de uma cegueira, que nós vemos a forma como agem na Europa, que não podemos concordar. Há aqui um paralelo, penso eu. Pois, claro. Pronto, é só isso que às vezes a discussão fica um bocado abafada, porque às vezes esta facção também leva uma proteção que é um bocado excepcional em termos de... É mais fácil dar um desconto a um judeu que um islâmico. Em termos de números e percentagem, devem andar lá muito perto dentro do extremismo que praticam a nível mundial. Sim. E por trás da cortina há aqui uma Pois aí é que está a diferença. Os islâmicos, os muçulmanos, não é tanto por trás da cortina como estes. Mas pronto. Exato. É porque há aqui mais coisas em jogo. Mas vamos acabar. Vamos ver o homem ser empurrado. A sorte é ele que está a falar que ele é gente de autoridade, senão... Mas quer dizer, se aquilo fosse...
Alguém ali no bairro da Jamaica já estava a chover mais uma casa. Lá está. If this was solved tomorrow, if suddenly there were two states and people were living in peace, would Bin Laden go away? I don't think it would happen. E note-se que estes rabis e estes gajos assim mais conservadores, os ortodoxos, não é? Eles não trabalham. Pois não, isto aqui deve ter sido Não, porque também faz parte. O trabalho é para goims. Exato, são pagos pelo Estado, exatamente. É que alguém tem que fazer algo por eles, senão acabas por ser um judeu falhado, dentro da tradição deles. Pronto, ok, eu vou parar este vídeo. Eu depois deixo este no site, mas vamos passar então em frente. Já vimos os dois lados. Vimos tipo o lado que a gente consegue conviver e o lado que às vezes é um problema. Agora vamos passar assim um bocado para o lado do quê? De como vamos fazer um bocado diferente do que fizemos há bocado para não repetir já. Vamos passar assim um bocado para o lado de que depois a influência que sai de Israel, porque Israel é mais influente do que as pessoas queiram acreditar no planisfério geopolítico. Não sei se queres dizer alguma coisa em relação a isso. Não sei o que clipe é que tu vais trazer, é que são tantas coisas. Não é isso, é exatamente isso. Exatamente por ser tantas coisas, é que às vezes é um bocado descurado o papel que Israel tem no peso de várias decisões geopolíticas que acontecem no mundo. Exato. Porque há certas salvaguardas que eles têm para si próprio. De se representarem como algo que é religioso ou é racial. E nunca dá para perceber em que ponto é que afinal estão. Porque se for em nome da tolerância foi uma decisão religiosa, se for em nome da supremacia é uma questão genética. E uma questão genética muito mal explicada, porque eles próprios são assim tão descendentes do povo de Israel da Bíblia quanto isso, mas pronto. Exatamente, e há vários fatores que nos levam hoje em dia, mas vamos tentar ficar pelo que se passa na atualidade. Vamos ouvir, porque isto mais vale alguém que esteja curioso ver por si próprio do que sermos nós a dizer, senão mal vistos ficamos nós, que é uma tristeza. Vamos para já então ouvir aqui a participação aqui deste do Bill Maher, que eu tenho aqui um tab a apresentar. Este é o personagem em particular. Esqueçam aqui a doação. Isto é um personagem obscuro, mas como sempre com muita influência dentro da opinião social que acontece no nosso lado, que é a Europa. Escritor marxista. Pronto, é um marxista francês. Obviamente que se alguém levar um bocado a peito o estudo da origem do manifesto que Marx escreveu, consegue facilmente perceber que há uma ligação aqui muito grande com o judaísmo. Mas isso é assuntos que não são para aqui chamados. Eu estou só aqui a alargar o link. Está aqui a biografia do homem. Este homem, digamos que é um comentador forte quando no que toca à realidade do sentimento antissemita que continua a perdurar na Europa. E já que estamos aqui a gravar e tudo, eu vou aqui deixar muito rapidamente a definição do que é ser semita, porque assim também torna-se mais fácil a discussão ser... continuarmos a nossa discussão, porque há aqui uma certa confusão, porque em termos técnicos, como diz aqui no primeiro ponto, que é um ponto em comum, que qualquer historiador concorda em termos da definição desde sempre, que basicamente um islâmico é um semita, só por decisão. Claro. Fala das próprias línguas, isto chega a um ponto que esta definição põe em causa a legitimidade dos Ashkenazi como judeus. Porque eles são casares, não é? Vieram da Europa. Enfim, são... Oeste da Europa. Vamos ficar assim muito vagos. Pronto. Mas pronto. É que esta definição é sempre usada na terceira.
Porque isto é a definição comum do que é ser um semita, porque é irónico. Nos tempos que correm, segundo a definição oficial da palavra, há alguma voz se levantar contra o genocídio palestiniano e alguém te chamar a ti por causa disso antissemita, quando o povo palestiniano qualifica-se Exatamente. como semita. Isso também agora fez-me lembrar aquela deputada americana que é muçulmana e que também foi acusada de antissemitismo. E ela é muçulmana e de origens árabes, vê-se mesmo pela cara dela e tudo. E foi acusada de antissemitismo por ter dito qualquer coisa sobre a AIPAC, que é um lobby pró-Israel dentro dos Estados Unidos da América. Eu juro que eu tenho para aqui um clipe, eu até tenho para aqui outro, como vês da AIPAC. Exatamente. Mas já lá vamos. Então vamos começar, mas eu sei perfeitamente do que é que estás a falar. Eu não tenho esse na compilação, mas vamos ouvir então este personagem. Cá está eu a dar a situação de o que é que ele, e vamos lá ver. Portanto, é um marxista francês, por isso temos que dizer que é um homem de esquerda. Sim. Muito preocupado com problemas de antissemitismo na Europa. E se ninguém vê aqui a relação, eu não sei. Vamos ouvir o clipe então. What's going on? Every day I read in the paper about the Yellow Jackets in France. It started out as a protest against high gas prices, I think, and it seems to have morphed into something darker with elements of anti-Semitism. Why does everything in Europe wind up being something involved with anti-Semitism? Para já, várias coisas só nestes 18 segundos. A legitimidade da pergunta. A preocupação é tão grande. Nós estamos na Europa. Tu sentes isso? A gente anda mais chateados com outras coisas, pá. A gente anda mais chateados com os islâmicos, a entrar por aqui adentro e a não respeitarem as nossas tradições, a falar na Europa, não é? Sim. Nós andamos preocupados de andarmos a reboque como os coletes amarelos desta taxação das leis do carbono ridículas que vão atrasar a produtividade e dar mais competitividade aos países do terceiro mundo com a sua mão de obra barata, como a China e a Índia, etc. A empobrecerem a nossa mão de obra e a entrar em declínio a nossa própria sociedade em vários pontos. E nós estamos aqui a ter uma discussão sobre Israel e a sua influência, mas quer dizer, do ponto de vista de um americano, essa é que é a sua maior preocupação. Se há antissemitismo por cá, não é? Se vocês querem olhar para a Europa do ponto de vista do outro lado do oceano, nós temos problemas bem mais sérios para resolver. Vir de arrasto com estas políticas que Israel dita cá para fora, que existem, são reais e não ajudam nada, é um problema. Mas será que nós não temos tipo... por exemplo, nós aqui em Portugal devíamos estar a atacar intensamente a gestão da Caixa Geral do novo banco e quem anda no governo a complanecer a pagar esta merda toda como ao Centeno e o diabo que os carrega, mano. Nem mais. É que isso é que está a custar uma grande fatia do nosso trabalho, mesmo que o dinheiro seja inventado e o sistema financeiro falso, e devíamos sair destas garras, mas... eu não estou a ver ninguém assim a dizer na esquina, a gente tem que ir ali ao Algarve dar cabo de meia dúzia de estrelas. Ainda não é por aí, meu. A discussão continua a ser racional, mas até do ponto de vista americano. A cabecinha deles é assim. Nós somos assim, na cabeça deles. Lá está. É a sua preocupação maior. Porque eles próprios, como é um assunto bipartidário e são o cão de ataque dos interesses de Israel, até olham para a Europa com olhos de quem não cá está, de uma maneira completamente alinhada do ponto de vista de existe alguma influência que traz estes tópicos para a discussão. Mas os selecionados e os convenientes, para até porque o Bill Maher é um liberal, é um democrata. Exato. O que é que ele está a fazer? Ele não está a ajudar nada. E isto é que é a intenção de o quê? Aumentar um conflito até onde ele não está tão suprimido e não existente na Europa, que é insignificante em termos de luta. O povo está bem mais revoltado, pura e simplesmente, sem pensar em Israel, com o seu próprio governo em Portugal.
E é assim que tem de ser, não é? Mas E pronto. no resto da Europa, claro. Vamos continuar a ouvir. Desculpa É. lá, queres adicionar alguma coisa? Não. Tu disseste tudo, meu caro. Continua. Epá, eu sou chato. In Europe and also sometimes in America. Yes. Remember Pittsburgh. Remember Yes. all these millions of Twitters that preceded and followed Not as bad the as you. election of Donald Trump. You want a competition between America and Europe? I don't advise. I don't like this sort of... No, there is today what is true. And again, it is, I don't want to make too much advertisement, but it is a topic of my book. There is a real wave and tide of populism. Populism means also, is the nickname, a gentle name for fascism. Oi! Espera, Certo. está aqui. É isto? Ouviste? Ouvi. Vou recuar mais um bocadinho. O que é que a gente chama o nosso Marcelo? Populista. Ok, então vamos lá ver. O que é que este homem... Epá, isto... Wave and tide of populism. Populism means also, is the nickname, a gentle name for fascism, therefore for anti-Semitism. And Pronto. O salto que ele deu. O salto Pronto, lógico que ele é que lá está. Então, Eu não me lembro do Mussolini, que ele é o pai do fascismo, não me lembro dele ter dito alguma coisa contra judeus, nem contra outros povos semíticos. O que é que se está aqui a passar? o Mussolini nunca teve nada... Precisamente. Nunca houve algum... quando se aliou com a Alemanha e, digamos, o Goebbels e o que aconteceu, mas o Mussolini, pessoalmente, nunca, nada. Exatamente. Ninguém tem nada a apontar ao fascismo do Mussolini em relação a qualquer tipo de antissemitismo. Exatamente. Isso ainda bem que chamaste a atenção disso. Isso é um pormenor que, enfim... Mas, o salto lógico que eles dão. Metem fascismo e nazismo no mesmo saco e acabou. E agora vamos levar o que este homem acabou de dizer a sério, porque ele é um intelectualoide, ele é um francês marxista, ele está na vanguarda da tendência social que tem que ser espalhada por estes crânios na Europa que tem que... Porque quem não concorda com isto está bloqueado do seu discurso neste tempo de liberdade e transparência, segundo dizem, não é? Pronto, então como é que depois a gente consegue conjugar, após esta afirmação, que tu tens um primeiro-ministro de um partido socialista que se dá bem com um presidente de um partido social-democrata, que sempre foram arqui-inimigos? Eu nunca vi em Portugal esta relação entre um primeiro-ministro e um presidente tão harmoniosa. É mesmo. Agora vamos pegar nas palavras deste gajo e dizer que o nosso presidente é um antissemita, o que faz do António Costa um nazi! Um nazi que só quer é o extermínio dos judeus, por isso é que eles estão em compactuação, segundo as palavras deste intelectual que está aqui a criticar, ou aliás, a sabotar o movimento genuíno dos coletes amarelos, que é tão abafado nos mídias, que continua. Claro. Que continua. Eles encontraram-se, houve uma manifestação este fim de semana, não vi nada de televisão, Benfica, Porto. Claro, eu até tenho aqui um clipe, se quiseres que eu passe, a polícia anda lá a usar uns flashbangs que queimam os olhos aos manifestantes. Por ser... mas vamos ouvir este clipe até ao fim para não perder o fio à meada. This wave is wiping off all our countries. The West, Europe, America, of course Russia, which is the fatherland of this populism, the place where they puppetize, marionetize this populism. So de onde é que vieram os Ashkenazi? We have that everywhere. And of course anti-Semitism is the climax of this populist trend. And it's absolutely normal that we have it, but it would be absolutely normal to resist, to face and to contain it, and we don't do enough it. Então pronto, basicamente dentro do movimento nacionalista que pode ser confundido com o populismo, tem que ser erradicado da Europa, por isso toda a gente que acha que pertence ao movimento de direita e concorda com a ideologia marxista, que por sua vez defende o antissemitismo que vem de Israel, ok, não é? É. Estão a dar um tiro no seu próprio pé? Enfim. Não sei, pronto, mas adiante. É melhor. Epá, comenta, homem, diz qualquer coisa. Não sei o que eu ia dizer, só a mim só me estava a vir à cabeça que é o Sr. Levi, pronto, o nome disto tudo, há sempre esta vitimização constante vindo desse povo.
Epá, onde é que está? Eu já agora, assim como um à parte, até podia despachar. Ok, é este aqui. Another day of protest in Paris for the Yellow Vest demonstrations against President Emmanuel Macron and France's high cost of living. This week the focus is on a police weapon that France High Cost of Living. A vida está cara, como em toda a Europa que anda a patrocinar aqui o BCE e estes refugiados todos, não é? Mas segundo aquele pseudo-intelectual é antissemitismo. Mas agora estamos a ouvir uma reportagem do ponto de vista europeu. E antissemitismo é a última coisa que tu ouves aqui. Fires rubber bullets. It's called the flashball, and a court ruled on Friday that it was legal. But protesters say it's causing them serious injuries. This protester who injured his foot said the police measures were excessive. I'm in contact with a large number of injured people, he said, and I can tell you that they were non-violent. I myself am against all forms of violence on either side, demonstrators and police forces. But let's be realistic, there are many more Yellow Vest victims than police. Several protesters say they've lost eyes in the demonstrations. I thought it was important that I be here today to tell my story as a victim, because I think I should never have been wounded. I'm not a hooligan. I'm not someone who throws things at the police. Saturday's protests began the 12th weekend of action since the Gilets jaunes first took to the streets in the middle of November. E agora diz lá se isto não é castigo suficiente para um antissemita de merda que está a protestar pelo seu custo de vida ser mais elevado. Mais nada! Toma lá uns tiros de shotgun incandescente. E se te arranca olhos, também queima-te nas outras partes do corpo. Mas, na boa, o problema aqui na Europa é o antissemitismo, segundo interpretam na América. Então vamos ouvir o bacana da ADL. Jonathan Green, está aqui o clipe. Também, digamos, o engraçado neste clipe, na minha opinião, para te dar um preview, é que é tipo, ele está-se a queixar de, se calhar, pessoas que trazem algo para a mesa útil de discussão. Mas cai sempre deste nome da liberdade democrática de discurso de ódio. Porque há aqui um limite muito exclusivo, disfarçado por trás deste semitiquismo, que, mais uma vez, a definição, então, está aqui. Que não faz sentido. Então, quer dizer, por um lado até pode fazer sentido na aceitação dos refugiados, mas ao mesmo tempo, depois este clipe final vai dizer o porquê. Que pode não ser. É um bom loop. Temos aqui uma boa... Vamos ouvir este clipe então. If the president and his supporters and anyone who is doing what Isto é o porta-voz da ADL. Sim. refers to as these dog whistle calls. If they all went silent, the hatred and the bigotry that is anti-Semitism would still exist, wouldn't it? Well, of course, anti-Semitism is often called the oldest hatred. It's been a persistent problem for centuries, some would argue even millennia. Porquê? Jesus. Mas lá está, mas porquê? Porquê? É assim um ódio de estimação tão grande? Será que existe alguma razão? Há aqui uma pergunta a ser feita. Não se pode. Vamos lá ver uma coisa. Até um escândalo político aconteça ontem em Portugal, vai dar pano para mangas de discussão e nunca há de ficar resolvido. E se tu acumulares isso milénio após milénio, parece que há aqui um sintoma, parece que há aqui uma geringonça. Parece que há aqui algo por trás. Não, é que não, é impossível, não é? Quer dizer, é um ódio de estimação da humanidade, é? Onde é que está o fundamento? Vamos falar de que foram expulsos de vários países e isso tudo, se calhar é melhor não. É melhor saltar essa parte. Mas lá está, e porque será? Será do Guaraná? E umas quantas crianças que foram tornadas santas, por que motivo é que terá sido? Exato, existe aqui uma parafernália. É porque um gajo fez porcaria ontem e queres mentir hoje e depois, passado milhares de anos, ainda se lembram da tua mentira. Deve ter algum tipo de gravidade. Esta perpetuação deve ter assim alguma origem que acaba por ser um padrão. Digamos, nós só vivemos uma existência
tão curta como um piscar de olhos aos olhos do universo, mas se quer dizer, se tu vivesses 5.000 anos, amasses sempre a mesma mulher que de 2 em 2 anos vai para a cama com outro homem, eu não sei quanto tempo é que tu demoravas até achar que há algum problema com aquela gaja. Eu não sei, eu fico atónito. É só daquelas questões simples, humanas, é algo que faz parte da natureza humana, tipo, se calhar há motivos, né? Se calhar há motivos. Deve haver aqui algum porquê, porque até um dirigente esportista está sempre a dizer que são calúnias, cabalas e não sei o quê, mas ao fim de 5.000 anos um gajo tem que desconfiar que afinal ele realmente é corrupto, porque raio é que é tanta insinuação sempre. Enfim. But the issue is this, and we know this from the words of the white supremacists themselves, the David Dukes, the Richard Spencers, the Andrew Anglins, these individuals. Este pessoal de direita, temos aqui alguém que representa Israel a falar mal do pessoal da direita de forma pejorativa, porque até o David Duke tem um discurso muito moderado nos dias que correm. Está, é verdade. E já agora aqui vou referir que o Andrew Anglin é mais um comediante do que outra coisa qualquer. Mas pronto, é um gajo que escreve em jeito de paródia, assim, tem lá o discurso extremista, mas é em jeito sempre de paródia, portanto não é suposto levar-se 100% a sério. Mas pelos vistos a ADL leva. Aliás, a ADL até definiu que o Pepe, o sapo, Pepe the Frog, é antissemita. Exatamente, definiu como um símbolo de ódio. A ADL definiu o Pepe the Frog como um símbolo de ódio. Portanto, esta é a legitimidade que esta entidade, que esta organização tem. Qualquer coisa serve, e aqui há mais um paralelo com a comunidade cigana. Não me leves a mal, simbolicamente, não é? Que interessante, olha, não tinha pensado nisso. Tradicionalmente, porque o judaísmo sempre teve algum orgulho histórico de serem nómadas, de serem cidadãos do planeta, não terem cosmopolitas, desenraizados. Enfim, pronto, lá está. Para que ter pátria? Tens que declarar impostos, não é? Tipo, sei lá. Mas, independentemente disso, posso continuar? Ou? Podes, por favor. Não, interpela sempre que quiseres. Sim. Eu é que sou chato, meu. Eu também sou, deixa lá. They have celebrated online when they've seen terms like America First or Globalist. Ok, esta parte é interessante. Antes de ele começar a falar, peço desculpa, eu conheço os clipes. Substituam a palavra América por Portugal. Que é isto que... Portugal primeiro. Portugal à frente. Que é isto que a gente sente. Não é bom cozinhar à portuguesa. Olha, está um tempinho tão bom lá fora, meu. Está mesmo. Que está um belo dia. Enfim, agora substituam a palavra pelo sítio que vocês quiserem. Agora a crítica contrária, se estivéssemos a falar de Israel, é que é negativa. Mas isto é uma pessoa que fala em nome de Israel. Claro. Mas que raio de proveito é que nós estamos a tirar da opinião dele, visto que de quem ele fala não o cumpre? Nationalists end up literally in the talking points of candidates and officials themselves. Desculpa, the Richard Spencers, the Andrew Anglins, these individuals with their poisonous prejudice, they have celebrated online when they've seen terms like America First or globalist or more recently nationalist. Espera, América primeiro, como se fosse Portugal primeiro, ao socialismo, ao globalismo. Bem, para que lado é que a gente se vira para não ser antissemita? Não é que eles também agora estão a dizer que o termo globalista é um termo antissemita porque estão-se obviamente a referir aos judeus. Pronto. Não, devem-se estar a referir ao interesse do global ser tão global que pode interpelar ao supremacismo nacionalista que Israel pratica. Que é algo que eles minaram o mundo para pensar por, e agora até podem ser criticados em nome de todos os súbditos que arranjaram para patrocinar o genocídio que praticam, de forma a que tipo, então, e agora junta-te a gente, manda o muro abaixo. O Trump não pode fazer o muro, eles vivem à volta de um muro. Isso é curioso, não é? Não há dinheiro para o muro do Trump, mas no entanto há dinheiro para eles lá reforçarem as suas defesas contra os palestinianos. O Pentágono já fez desaparecer tanto mais dinheiro que o custo de um muro, mas independentemente disso,
Eu acho interessante por exemplo, também ninguém discutir em relação ao muro, tipo, e porque é que o Trump não quer fazer um muro com o Canadá? Porque o Canadá é próspero, não graças ao Trudeau, que já está a tratar disso há muito tempo, mas, quer dizer, a preocupação não é o pessoal a passar de surra do Canadá para a América. Aliás, os canadenses é que não querem que os americanos entrem à bruta pelo Canadá adentro, porque andam armados e tal, e pronto. Agora, por que raio? Parece que. Enfim, há coisas muito irónicas nesta situação geopolítica, mas vamos continuar a ouvir este gajo que basicamente já ouvimos o pseudo-intelectual a criticar o popularismo, o supremacismo branco, que é tudo antissemitismo, e este agora está a cobrir as outras fontes todas, fontes que até os liberalistas apoiam como whistleblowers, pessoal que expõe criminalidade. É tudo antissemitismo, é tudo mau, porque basicamente a subversão é para eles, não é para nós, pelo que eu ouço nas palavras dele. Ele vai também falar dos whistleblowers? Tudo. Whistleblowers? Vamos ouvir. Wow. Fuck. With their poisonous prejudice, they have celebrated online when they've seen terms like America First, or globalist, or more recently, nationalist, end up literally in the talking points of candidates and officials themselves. And I do want to say something, and this is important. This is not political. After Charlottesville, we saw leaders from the Republican Party and the Democratic Party call this out. However, this demands not just saying something in response to an incident, but rather it's the climate leaders create every single day. And we need people in positions of authority across the board. Keep in mind, the 57% increase included a 90% increase of acts of anti-Semitism on college campuses. So whether you're the president of a university or the president of the United States, people in positions of authority need to shut this down as soon as they hear it. É claro, ele estava a referenciar um bocado a whistleblowers. Isto não passou no clipe. Mas eu tenho aqui então outro para dar continuidade ao tema. O AIPAC, aí vem. É o lobby mais poderoso dos Estados Unidos. Hi, my name is Dr. Pachenik. Today I want to address the fact. Isto é o Steve Pachenik. Ele é judeu. Pois. Mas é um self-hating Jew. Agora vamos ouvir da boca de um judeu. Mais ou menos o porque raio é que afinal parece que há milhares de anos que não há este ódio de estimação. That Representative Lam Oman, the lovely lady from Minnesota who's Muslim. A tal que tu estavas a falar. Exato. Eu vou rebobinar. Eu sabia que tinha isto para aqui. Oman, the lovely lady from Minnesota who's Muslim, was forced to apologize to all the Jews in America for the statement that she meant, which was absolutely correct, and this is the following statement. Mas os Estados Unidos da América são de quem? Qual é a obrigação? Nós em Portugal pedimos desculpa à Angola, fica logo tudo pior. É o governo que forçou. Portugal não vai pedir, mas o que é que é que nem sequer é Portugal, é os Estados Unidos, meu. É os Estados Unidos. Temos que pedir desculpa a quem? Eles não pedem desculpa, eles largam bombas. É mesmo. Ok. Não, este caso todo é vergonhoso. Eu não sabia que ela tinha sido forçada a pedir desculpa, por acaso. Qualquer ator, tudo. Alguém que fala, Mel Gibson, Marlon Brando também. Tudo. Não podes. Não, é tópico proibitivo. É tão proibitivo. Vê lá, se tu estivesses tão do lado da razão, precisavas de tanto argumento, tanta influência, tanto poder para calar. Se a razão está do teu lado, a razão fala por ti, meu. Não é preciso vir o blitzkrieg ideológico para cima de ti, meu. Ao ponto de arruinar uma carreira. E o que é que interessa a um ator? Até o próprio, às vezes, civil tem um bocado como... Fuck, é um ator, meu. Ele faz filmes. Ele é um mentiroso profissional, meu. Não... A gente devia levar mais a sério. São os autoproclamados comentadores e especialistas em tópicos
dizerem comentários sérios ou não os dizerem. Agora um ator, who gives a fuck? Se for uma mulher, então a pergunta é sempre: mas já mostraste as maminhas num filme? Tipo, é um ator, é o trabalho deles. Não deviam ser. O Ronaldo não se mete na política portuguesa, meu. Nem tem lugar para isso. Claro. O que é que o Ronaldo vai dizer? O Rui Rio, o quê? Vai mas é marcar um gol, pá. Corre. Mas isso é uma moda, isso agora tem sido mais nestes tempos, também por causa do Trump e da subida de popularidade dele, porque antigamente o próprio Mel Gibson foi apanhado por causa do... Ele foi preso ou que foi porque estava alcoolizado, e é que vem este caso todo à baila. Porque na altura ele não deu uma entrevista que ele sabe, pode ter dado depois a falar sobre este caso, mas tudo vem à baila por causa disso, por causa do incidente pessoal dele. Pois é, mas basicamente disse... Foi um incidente tão isolado, foi uma coisa tão pessoal. O Mel Gibson tem o direito de ser parado pela polícia alcoolizado a conduzir e ser multado como qualquer cidadão. Claro. Toda a gente em Portugal esta noite foi parada bêbada e fez merda perante o agente da autoridade e disse coisas que não interessam, não têm relevância. Claro. Até faz parte do direito dele, porque até, quer dizer, estava alcoolizado, temos que lhe dar o desconto, não é? Mas não, o que ele disse ganhou uma relevância que correu o mundo. Tu já viste o por ser de quem e o que disse, nós estarmos a falar sobre isso? É mesmo. Há aqui um tentáculo por trás que nos põe isso à frente de bandeja. É mesmo, e assim se foi a carreira dele, pelo menos como ator. Nunca mais entrou em filmes, quer dizer, não, tem entrado, mas muito pouco. Ele, ao fim e ao cabo, continua a ter uma carreira de sucesso. Já tem dinheiro que chega. Eu não sei se até ouviste a entrevista dele com o Joe Rogan, que até tem tido gasto, anda a gastar montes de dinheiro em terapias alternativas para curar a doença do pai, etc. Com sucesso, Staminal Research e essas coisas. E o homem é genuíno, meu. Eu sei. É genuíno. E sinceramente, se tu fosse um gajo de Hollywood cheio de dinheiro, consagrado, com uma como é que se chama? Uma gold digger, a tentar encontrar todos os podres, porque ela também teve algo a ver com essa história, ter sido divulgada. Ela gravou uma chamada dele. Exato. Acaba por, quer dizer, podia acontecer a qualquer um, sabes? Pois, exatamente. O humilde até foi dele ser autêntico. Foi uma bola de neve, causou uma avalanche. Tudo porque ele disse algo que não devia. Pronto, essencialmente. E agora ficou com a carreira enterrada, mas de qualquer maneira a carreira enterrada dele para nós era como ganhar o Totoloto, por isso nem mais, empatia QB, é um ator, porque raia que a gente sabe preocupar assim tanto. Mas pronto, é um reflexo, é um sintoma. Vamos continuar a ouvir aqui o Steve Buscemi. That Jewish money is behind AIPAC, which means the American Israel Public Affairs Committee, which is the biggest lobbyist group in Congress, and she was correct. There is a huge amount of Jewish money behind it, and I don't find that anti-Semitic. For those of you who don't know me, I am Jewish. I came out of the diaspora. I basically am related to Rambam, and my family was involved with Begin and Jabotinsky. So let me get... Isto é muito importante, eu vou rebobinar aqui mais um bocado. American Israel Public Affairs Committee, which is the biggest lobbyist group in Congress, and she was correct. There is a huge amount of Jewish money behind... Ok, isto que ele diz, o Jewish money. O Jewish money que está aqui a ser posto de volta é o money que a América manda todos os anos para lá. Claro. De volta. Claro. Que é para terem a sua influência no Parlamento americano. Exato. Mas é um ciclo. Mas está aqui uma ironia, e obviamente o homem está focado num ponto e bastante sucinto, mas é bom desconstruir estas palavras, porque basicamente os Estados Unidos da América comprometeram-se a pagar por cada bala disparada em proteção do genocídio que praticam à volta. Qualquer despesa. O que poderá as passar reparações da Segunda Guerra.
Exato. O que poderá passar na cabeça das pessoas é por que razão? Então, eles já os salvaram durante o Holocausto. Exato, tudo, não deviam ser eles a pagar um bocadinho. Exatamente, e abrem museus, estão sempre a abrir museus sobre o Holocausto nos Estados Unidos da América, sempre. Em todos estes sítios onde nem sequer ocorreu tal ocorrência, mas porquê? É obrigatório, e o mais engraçado, isto é uma analogia do género. Humberto, vamos jantar, vamos a um restaurante, a gente encontra-se, tudo bem, bebemos, comemos, à brava, lap dances, tudo. E quando é a hora de pedir a conta, a gente diz assim: não, seu antissemita de merda, tu é que me estás a dever. E eu não saio daqui enquanto não me pagares o que deves e traz mais um cozido. É um bocado irónico, é exatamente isso. Então quer dizer, a gente é que vos faz o favor e ficamos-vos a dever porquê? É um bocado tipo, reparações do quê? Porque tipo, não tomámos atenção na altura, porque se calhar na altura não havia muito para tomar atenção ou eles próprios andavam a fazer isso com os asiáticos nos Estados Unidos, nos seus campos de concentração também e tal. Pois, eu não sei, mas tipo, porque é que uns saem ao de cima, os outros não? Porque é que eu tenho que chorar por uns e ignorar os outros? Porque é que não podemos também olhar para a coisa no contexto da altura e não pensar que as pessoas não tinham smartphones e um bissexual todos os dias a opinar no Twitter a dizer que está tudo mal? Eu não sei, é só uma questão de interpretação, não é? Não sei. Vamos continuar a ouvir. Behind it, and I don't find that anti-Semitic. For those of you who don't know me, I am Jewish. I came out of the diaspora. I basically am related to Rambam, and my family was involved with Begin and Jabotinsky. So let me get to the major point. This representative has the absolute right to say whatever she feels about Jews, whether it includes me or not. As an American, I find it offensive that she was accused of being anti-Semitic. Lindo. É mesmo assim. Bora lá falar. Vamos falar sobre isso. As a matter of fact, AIPAC is a dangerous lobbying group. As Congressman Brad Sherman of California, a very smart, rational, liberal Democrat, said the most powerful group in Congress, bar none, is AIPAC. You're either with AIPAC or against AIPAC. In fact, we Jews represent less than 3% of the United States, yet we influence over 67% of all the people, all the congressmen, all the senators, all the presidents, all of whom have to abide by AIPAC's dictates. Now, o homem disse tudo. Eu vou passar isto outra vez. E olha que não fui eu que disse, não foste tu que disseste. Quem é que foi? Foi um judeu, ok? Exactly. Against AIPAC. In fact, we Jews represent less than 3% of the United States, yet we influence over 67% of all the people, all the congressmen, all the senators, all the presidents, all of whom have to abide by AIPAC's dictates. Now, AIPAC says, we don't donate to anybody. That's correct. Like a Jewish mob run by Meyer Lansky and Meyer Lansky, JFK, livro do Michael Collins Michael Collins, como é que se chama o gajo? Não sei, agora estou um pouco a apanhar do ar. O Meyer Lansky é aquele que tem o único livro meu que faz uma ligação da máfia judaica em Nova York, do Meyer Lansky, Michael Collins Power. Bom, vamos on these women, they're very shrewd. What do? They have a PAC, and what they do is to create all kinds of boondoggles where they allow Hillary Clinton, Bill Clinton, the Bushes, Obamas to all go on free trips all around the world, also to Israel several times, to make sure that they are pro-Israel. If you are not pro-Israel, you are then against AIPAC, and AIPAC will take you down. E pronto, e está aqui na imagem o livro do Michael Collins. Wow. Jesus, é que este gajo morreu. Piper, fogo. Piper. Este é um intelectualoide dentro do assunto, tipo pro mesmo, na minha opinião. É isto mesmo. Fuck you, Amazon. Vou dar uma vista de olhos nisso, eu não sei disso. Pronto, eu até devo ter isso em e-book, depois meto lá na DIR.
Independentemente disso. Não devias ter dito isso. Não, eu digo porque quem é que sabe onde é que está a ir. Independentemente disso, o que é que falta? Falta então, por exemplo, agora passarmos aqui. Deixa ver. Se calhar aqui. É irresistível. Eu vou passar este porque isto é a influência que a AIPAC teve sobre este evento e a forma arrogante como Israel até fala da América. Eu quero lá saber. The Israeli newspaper Ma'ariv has reported Israel's former Prime Minister Benjamin Netanyahu has publicly said the September 11th attacks have been good for Israel. Netanyahu said, quote, "We're benefiting from one thing, and that is the attack on the Twin Towers and Pentagon and the American struggle in Iraq." End quote. Netanyahu then reportedly said these events, quote, "swung American public opinion in our favor." Até se engasgou toda. Agora, mas lá está, diz-me qual é o país. E lembra-te que a repórter até não disse fontes não oficiais, ou seja o que for, disse mesmo, foi reportado que. Por isso também há aqui algo que tem que ser levado em consideração no que vão dizer a seguir. Que ele disse o seguinte, que outro país é que podia dizer algo semelhante sem chover bombas democráticas no dia seguinte? Nenhum. E isto também faz lembrar aqui um pequeno ponto que eu também gostaria de trazer. As pessoas que se dizem nacionalistas não podem defender este país porque eles estão, neste caso, há aqui uma admissão que terrorismo cá é benéfico para eles. Eles estão-se pouco marimando para nós. Lá está, o nacionalismo deles é global. Exatamente. É um bocado esquisito dizer, mas... Como é que uma personagem como Bolsonaro está tão amiguinho deles? O que é que se passa naquela cabeça? É desconfiar. E o Trump ter declarado a embaixada em Jerusalém logo como ataque, meu. É porque é um bocado... Lá está. E depois, digo-te, meu, é uma das coisas que depois, perante este livro que tu possas ler, percebes porquê que quem não defende Israel leva com uma bala nos cornos. Porque uma influência de 66%, se estivéssemos sentados numa mesa acionista de uma corporação, a gente é que manda com 66%. 66%? Isso é mesmo muito. Costuma ser sempre aos 51-49. 66% do exército mais barato que tu podes comprar num mundo chamado Estados Unidos da América, para o teu interesse. E se tu, como presidente, que é um trabalho temporário para dentro do grande plano, alinha-te e quem por acaso chegar a uma posição de poder e disser assim, e há aqui um problema geopolítico chamado Israel, tu estás na fila para ser um Kennedy, mano. Mesmo, na minha opinião. Não tenho dúvida nenhuma. Então, o Trump até falou assim por alto em fazer uma auditoria lá ao Banco Federal. Eu por menos pensei que lhe fosse acontecer qualquer coisa, não sei. Como também foi, com o Kennedy foi também algo parecido e tal, por causa das greenback, não é? Tu sabes isto mais do que eu. Não, mas lá está. Ele quando fez aqueles os green, não é os green coin, ele fez aquelas moedas cunhadas para combater mas todos os presidentes fazem essa moeda de forma digamos comemorativa. Não é isso que causa o grande impacto. O maior problema é mesmo e o próprio irmão também era, digamos, proponente dessa tese, é da ilegitimidade do Estado de Israel. Estou a ver, na sua pureza mesmo. E se talvez aliado à banca? Mas pronto, não interessa. Pronto. Vamos esquecer a banca. Estamos a falar de Israel. Exato, mas estão os dois ligados. Pois. Mas pronto, ok. Então vamos agora, sei lá, se calhar passar, deixa ver aqui nos clipes antigos. Pronto, olha. Antes até de passarmos daquele... Vamos fazer então aquele da Venezuela que é fartado a rir. Sim, e já agora pôr aqui em contexto o que se está a passar na Venezuela. E este clipe é de 2014, maio, antes dos preços do petróleo começarem a descer repentinamente. Ok, então vamos começar por esse. Então, ok, pronto. Pensava que... Não, é que isto... Não, lá está, é que este clipe em particular que tu trazes para a mesa só causa confusão. E por acaso vamos lançar a confusão, porque com confusão pelo menos pões-te a pensar.
E lá, porque a gente põe isto na mesa, não quer dizer que estejamos a defender o Maduro, certo? Claro que não. Não, é porque lá está, é porque a gente pode apresentar um argumento que, para quem não gosta do argumento apresentado, é porque assume que tu estás a defender. Eu acho que a gente só está aqui a tentar expor a hipocrisia da situação. É mais. Ok? Então pronto. Era só para dar este disclaimer. Este continua baixinho. Pronto, ok. Eu não sei como é que passou aí o áudio. As pessoas vão ver o vídeo, não vão? Mas pronto, mesmo para quem não vai ver o vídeo, isto tem a ver com um plano entre a Venezuela, um acordo entre a Venezuela e a Palestina que se chama Petro-Palestina. É um acordo que eles fizeram em 2014 em que a Venezuela vai enviar, ou começou desde enviar petróleo para a Palestina, petróleo e diesel, salvo erro. Exato, é que até o petróleo, seja, porque a Palestina não está provida de refinarias. Exatamente. E portanto isso aconteceu em maio de 2014 e em julho de 2014 os preços de petróleo já estavam a descer tremendamente por causa de acho que tem a ver com as zonas onde estão a explorar petróleo e de xisto nos Estados Unidos da América começaram a produzir mais do que a procura e então começaram a inflacionar e descer o preço do petróleo, certo? Algo assim, pronto. E tudo isto criou a crise económica venezuelana, porque eles estão obviamente dependentes do petróleo. Pode ser um fator, também o mercado financeiro a nível global, porque as estimativas das reservas de petróleo estão sempre a mudar consoante o mercado. Sim. É um bocado... No entanto, pronto, é uma coincidência, vamos dizer que é uma coincidência. Lá está, vamos chamar isto dentro do mercado de petróleo, é assim, há vários fatores. Eu aqui vejo mais como... Isto foi considerado um ato para Israel. Claro. Como algo que ficou assim, digamos, por resolver. Entalado na garganta. Pronto. Exatamente. É uma espinha na garganta, é isso mesmo. E agora, assim que puderam, e visto que a crise está implementada e Israel também está sempre interessada nos recursos energéticos dos outros, também inventam depois o seu contexto, por assim dizer, para avançar a sua agenda. Israel faz geopoliticamente o que qualquer partido de oposição faz em Portugal ou no planeta inteiro, que é aproveitar uma boa crise política a seu proveito. E Israel tem a arrogância de operar a nível mundial, por mais que a balela até seja, porque Israel tem o interesse de derrubar o Irão para fazer o seu grande projeto, e a Síria já correu mal. E então como é que vamos pegar numa crise venezuelana, abafar o escândalo do Netanyahu na Knesset e continuar a trazer a sua agenda até casa através da miséria dos outros, que é assim que operam muito bem a nível mundial, daí aquele problema que há milhares de anos que há um ódio de estimação, fazem estas coisas. Do you have concerns that Venezuela runs the risk of turning into a no man's land? Where you have these bad actors, including some with links to Hezbollah, that could be more of a... Hezbollah. Tipo, na Venezuela. O que é que eles vão lá fazer? Não, e nem sei como é que foram para lá. Foram pela companhia aérea palestiniana, foram de submarino venezuelano, foram... Como é que... Foram correr e a nadar. Pronto, ok, foi assim. Threat because they're in our hemisphere. Yeah, Trish, I'm glad you brought that up. People don't recognize that Hezbollah has active cells. The Iranians are impacting the people of Venezuela and throughout South America. We have an obligation to take down that risk for America. Quem é que ouviu alguma implicação na Venezuela com o Irão? Meu Deus. Mas alguém ouviu isto? Só um zionista é que pode chegar à televisão e falar assim. Ninguém pode, meu. Até o Pinto Costa se dissesse isso hoje antes do jogo, é que o Hezbollah está na Venezuela por causa das células iranianas, o pessoal ficava naquela, ok, precisamos de um presidente novo, porque este já não está a bater bem. Este já não diz coisa com coisa, mas este discurso é permitido sem
sem oposição do ponto de vista de jornalista, porque ele está ali para tipo, olha, venha cá vomitar a sua propaganda e a gente lá vai comer e a seguir não perca o resumo do jogo. Qualquer coisa assim do género. E isto já vem de há muito tempo e agora permite-me passar este clipe. Oh, sim, força. Thanks for joining us. Conflict in the skies over Syria and Israel this evening, following the most serious skirmishes between the two countries since 2011. Right now, 2 Israeli pilots are being treated for injuries after Syria shot down their F-16 while they were striking what Israel says are Iranian air bases within Syria. Ora, então a Síria abate 2 pilotos israelitas porque andavam a sobrevoar o espaço aéreo e soberano da Síria. Isto foi tipo em 2014. E a bombardeá-los. Porque assumiram que aquilo eram alvos iranianos dentro do território da Síria. Mas, que país é que pode fazer isto ao outro? Israel pode, pelos vistos. Só Israel pode. É um USS Liberty todos os dias. É mesmo. É mesmo assim. But today's violence began after Israel shot down an Iranian drone which entered Israeli airspace from Syria. An Israeli military spokesman warned Iran is dragging the region into an adventure in which it doesn't know how it will end. E a segunda parte foi basicamente... A segunda parte foi exatamente uma retaliação da observação que já tem o impacto geopolítico que merece ser reportado. Porque a primeira parte foi reportada tipo... Estes gajos são malucos e abatem isto e são malucos e depois ainda por cima mandam um de volta e está cá e o primeiro-ministro disse isto porque os outros nunca têm representação opinativa. A invasão do espaço aéreo não, quando é justificado por uma calúnia absoluta, tipo por mais que haja alianças, também ninguém quer falar da aliança nuclear a armar a Arábia Saudita de Israel, não é? Quer dizer, mas se por acaso assumem que na Síria há qualquer tipo de componente que o Irão não consegue fazer, que é ter armamento nuclear, e se o consegue obter até por mercados negros intermediários da Arábia Saudita que vem de Israel, por isso perpetuam o problema a si próprio. Parece o Bloco de Esquerda a agir. É um espetáculo. Aprovam leis que provocam problemas que depois temos que resolver este problema porque não estamos a tentar que chegue a enterrar-nos até ao fundo. Isto é irónico. É bastante irónico. Isto é irónico. E olha que o primeiro podcast que nós gravámos juntos, em que tu me convidaste, nós estivemos a falar sobre isto. Eu acho que aquele drone tinha a ver com o facto de Síria estar a ver onde é que estavam as últimas bases do Estado Islâmico, do Daesh. E uma das últimas, estava mesmo na fronteira com Israel. E foi por causa disso que isto tudo aconteceu. E olha que até é um passo assumires algo legítimo como uma fronteira de Israel. Porque uma das coisas que a ONU continua a perdoar Israel de continuar a participar na mesa das negociações é que eles nunca oficializadamente definiram a sua própria fronteira, porque aí tinham que assumir a responsabilidade do genocídio que têm vindo a praticar. Claro, com os novos settlements, né? Fora o assumirem que são um poder nuclear e serem monitorizados como todos os países têm que ser. Sim. Mas pronto. Ok. Então, estamos a dizer tudo hoje. Isto é o descarregar de informação. Estamos só a arranhar a superfície. E agora, como prometido, Focalor, que eu também te prometi que isto hoje ia ser curto e depois os problemas técnicos que houve, agradeço o teu tempo e paciência. É um prazer. É sempre um prazer. Calma. Está aqui o clipe final. Sim. E o clipe final é um bocado pessoal para ti. Porque a gente já falou sobre isto. E ok. Os mortos é um café, não é? Jesus. Ok. Este clipe é um bocado um desafio para haver uma segunda parte, num tópico completamente diferente, que ainda nos vai passar um atestado de insanidade maior. Israel quer ir à Lua. A sério? Pera. Calma. A sério, está aqui. Bom. Era isto que tu estavas à espera, meu amigo? Não. Eu andava-te a prometer. Tem 38 segundos. É muito breve. Mas isto é um gozo. Porque eu sei que há um tópico que também está junto do teu coração. Ainda por cima envolve Israel.
E eu depois há aqui coisas que não vêm neste clipe que eu quero partilhar contigo, mas curte algo que não é feito há 50 anos. Israel vai tentar fazer assim. Ainda nem SpaceX conseguiu. Espera, desculpa. Calma. A Barbara Spector ainda não aí. Calma. Pois é. Eu ver se não me esqueço desse também. Esse pode ser um bom último clipe. Ok, espera aí. Vamos lá então. Ready? Sim, força. Não, nem é 30, é 14 segundos. Eu até passei isso duas vezes. Tiraste o som, acho eu. Depois tirei. Vamos ter mesmo que acabar isto por aqui em breve. Espera aí. Okay. And 70s made the trip to the moon in 3 days, thanks to giant Saturn V rockets. Without that kind of boost, the Israeli craft has to orbit Earth in growing circles until lunar gravity finally pulls it in April. Ok, o problema aqui é que é assim, portanto, o programa espacial americano há 50 anos fez a viagem em 3 dias. E pelos números que eu li, eles vão ter que fazer o efeito slingshot em órbita ao planeta durante uns 30 dias, ou seja, alguns judeus vão ter que viver dentro de uma cabine telefónica 30 dias sem se matarem uns aos outros. Sem matarem palestinianos. Para depois serem catapultados até à Lua, e eu não sei depois quantos dias é que vão ter que fazer o mesmo para voltar para cá, porque já não se fazem foguetes como o Saturno V, que é gigantesco. Mas é impressionante como é que 50 anos depois ainda estamos nesta limitação. Conseguiram em 3 dias e agora vamos ter que orbitar aqui o planeta constantemente. Aquela tecnologia dos anos 60, era de boa. Era muito boa. Era o papel alumínio da altura, era uma coisa. Era. Não sei, para aqui. Estava à espera nada disto. Pronto, olha, este era o teu clipe final e já agora para rematar, para toda a gente que ficou se calhar até cética com o discurso do porco. Quem será esta senhora? Vamos lá ver. Pronto, olha, vamos só então rematar com este clipe, grande foco lá. Um clássico. Clássico mesmo. Support Israel and have a deep sense of the injustice of the present situation. It's these people who give hope to those who still believe that things will get better here. One of them is Barbara Spector, a former American who made Aliyah and then 10 years ago, with the help of the government of Sweden, set up a non-denominational institute of Jewish learning with the Greek name of Paideia. Ideia. She believes the current wave of anti-Semitism in Sweden will pass, and that Jews have an important role to play in a country undergoing profound change. I think there's a resurgence of anti-Semitism because at this point, E mais uma vez a palavra-chave. how to be multicultural, and I think we're going to be part of the throes of that transformation, which must take place. Europe is not going to be the monolithic societies that they once were in the last century. Jews are going to be at the center of that. It's a huge transformation. E porquê? E porquê que isso foi um problema? O que ela se queixou da Europa ter sido um monolito cultural? Porque eles querem ser, ou é impressão minha? É um mistério, Não dá para perceber? Não dá para perceber mesmo. Desculpa, diz? Não ia dizer nada. Eu não quero interrompê-la. A Europa não pode sobreviver sem essa transformação. Lá está, isso é e os judeus vão estar no centro de tudo. Muito giro, não é? Exato, mas não digas isso porque tu não és semita que chegue para o dizer, ok? Sim, não se pode dizer, não. Não se pode falar sobre isto. Olha, pronto, um prazer grande, Humberto, por teres participado. Santa paciência. O prazer foi todo meu, isto foi excelente e é um tema que não é debatido nos nossos círculos assim publicamente. Em privado, mas não publicamente. E olha, tiveste uma grande coragem em fazê-lo. Foste tu primeiro. Tu fizeste antes de mim. Eu passei raspaste o pente no mais perigoso mesmo. Mas foi muito ao de leve. Não foi nada disto. Havemos de repetir a dose então. Ok. Então vá, grande Humberto. Olha aqui, mais uma vez, o Inception. Uou, Inception. E pronto, vá, tudo bom. Tchau, fica bem. Obrigado. Obrigado. Vá, tudo.